A primeira pergunta não é bem uma pergunta. Colocou como pedido e um auxílio com a visão espírita sobre quero parar de fumar, sobre o tabagismo, né? Bom, o que o espiritismo tem a dizer sobre o fumante, né? Não somente o espiritismo, mas qualquer instituição religiosa, qualquer instituição que procura o melhoramento do ser, a elevação moral, qualquer instituição que preza pela vida, evidentemente, compreende que o tabagismo é algo maléfico, né? Isso nós já sabemos, está bem rotulado. Na caixinha do cigarro, quando se compra lá, está apontando, né, mais de 4.700 substâncias tóxicas e nicotina que causam dependência física e psíquica. Sabemos muito bem que o tabagismo, o fumo, o cigarro, seus derivados, já matou mais do que as principais guerras que a humanidade já fez, tudo junto. O cigarro já matou bem mais do que isso. Por ano, o cigarro mata mais do que conflitos que está acontecendo aí pelo mundo afora. E não somente por câncer, né, mas vários tipos de doenças que assolam o corpo. Mas principalmente as que assolam a alma. O espírito de Joana de Ângeles disse que o vício é uma bengala psicológica. É como se fosse um entorpecente para que a pessoa pudesse, naquele instante, pelo menos naquele instante, esquecer a ansiedade, os problemas, mal sabendo que o Espírito é eterno, nós viveremos após aqui, e que tudo que nós fazemos com o nosso corpo físico refletirá no corpo espiritual, e que inalar essas substâncias tóxicas é maléfico ao nosso organismo, e que ao longo do tempo nós estamos cometendo suicídio consciente, porque nós sabemos os malefícios que o cigarro tem, e consequentemente a todos que estão à nossa volta, que são os fumantes passivos. Então vamos trazer tudo isso para o Evangelho. Amai-vos uns aos outros. Meus irmãos, amai-vos. Quando se planta o alto amor, evidentemente que quando nós temos isso, esse sentimento, nós começamos a cuidar bem do nosso corpo. Quando a gente começa a nos amar, a gente percebe que o tóxico é o contrário do sentimento amor, sabendo que nós estamos nos destruindo aos poucos. Então, quando nós começamos a nos amar mais e praticar essa máxima do Evangelho, evidentemente que naturalmente o cigarro ele já não vai fazer mais parte do nosso dia a dia. Então, dentro do Evangelho, ele deixa bem claro que não há paixões irresistíveis. Logo, é necessário força de vontade e fé, e principalmente amor, para que a gente possa se libertar desses vícios materiais, desses vícios que só nos põem para trás. Bom, quais são os melhores tratamentos? A terapêutica do Evangelho, orar. Quando a gente ora, a gente começa a se fortificar e começa a crer que nós podemos. Já sabendo que não existe paixão irresistível, quando nós realmente começamos a orar e pedir a ajuda de Deus, evidentemente os seus emissários irão nos ajudar para que a gente possa vencer esse vício que infelizmente arrasta tantas pessoas a uma morte lenta, que é o tabagismo, e consequentemente a todos que estão à nossa volta. Basta realmente queremos com toda força e vontade, pedindo a Deus para que Ele possa nos ajudar, que com certeza esse vício vai ser vencido. Hoje, graças a Deus e ao nível de informação que as pessoas estão tendo, o nível de fumantes está diminuindo. Hoje em dia saiu daquele conceito mais cultural e permissivo de que o cigarro é algo bom, como a gente percebeu há 70, 60, 50 anos atrás. Então existem muitas formas também, materialmente, para que a gente possa se livrar desse vício. Por exemplo, nas farmácias já existem medicamentos que são medicamentos aprovados, como por exemplo o Niquitin,
os adesivos Nicotin. Estou fazendo propaganda, né, da indústria farmacêutica, mas é um adesivo que vai fazer com que a produção da nicotina dentro do nosso organismo possa voltar a se normalizar. Então não está implantando nicotina, está fazendo que a gente possa se autogerir dessa nicotina. Logicamente a gente não vai precisar mais do cigarro. Então milhares de pessoas estão parando de fumar com essa ajuda. Converse com seus familiares e tenta fazer com que todas as situações que antes te puxava para essa bengala emocional, você possa se distanciar. Se aquele cafezinho era o estopim para que você acendesse o cigarro, tenta evitar aquela circunstância. Se você, à tarde, exemplo, no fim da tarde, você sentava para conversar com seus amigos e eles eram fumantes, então tenta evitar esses tipos de contatos, porque uma coisa vai puxando. Se conheça, como disse o Santo Agostinho, um sábio da antiguidade diz: conhece a ti mesmo, então sabe os seus limites, sabe até onde você pode ir, para que você não se arrisque tanto, se conhecendo que você está tentando parar de fumar. Então tente fazer com que as situações que você estava próximo, que puxavam você para fumar, que você possa ficar longe, pelo menos por enquanto. Se porventura o cafezinho da manhã te puxava para o cigarro, então tenta ficar também sem o café. E não tenta fazer uma parada brusca. Os médicos hoje, eles aconselham que vai diminuindo a quantidade. Se você fumava 10 cigarros por dia, amanhã já fume 9, depois de amanhã fume 8, até gradativamente você ir parar. Como ex-fumante, eu tenho um pouquinho de propriedade em falar dessa perspectiva de parar de fumar. Não é fácil, mas também não é impossível. E a terapêutica do Evangelho, do alto amor, e principalmente quando a gente olha para as pessoas amadas e quer viver mais, evidentemente, a gente começa a ter essa perspectiva que eu preciso parar de fumar. Não pelos outros, mas por mim, porque eu me amo, eu preciso me cuidar. E quando a gente começa a se cuidar, a gente começa a se amar mais, porque a gente está respeitando o vaso físico que Deus nos permitiu termos aqui para ser instrumento do nosso espírito e assim trabalharmos. Então que aquele ou aquela que esteja nesse vício do tabagismo, procure ajuda com seus familiares, procure ajuda da terapêutica do Evangelho e tenha fé e, acima de tudo, faça. Não basta orar, é preciso ação. Então, faça ação, tenha uma meta, escolhe um dia. Escolhendo esse dia, seja firme, vai sentir vontade, coloca a água da paciência, coloca a água na boca e deixa ela dentro da sua boca até você querer engolir, para que você não possa se estressar, para que você exercite também a paciência, porque não é fácil, mas não é impossível. Então hoje tem muitas pessoas que estão parando e já é a sua vez de parar no vício do cigarro. E eu posso estender não somente para esses vícios, cigarro, mas como também do álcool e das diversas outras drogas ilícitas que está aí afora, que nós possamos vencer os nossos vícios físicos e morais, para que a gente possa ter mais serenidade, sobriedade, de enfrentar a nós mesmos, não pegando essas bengalas emocionais, tentando fugir de nós mesmos, nos entorpecendo e piorando mais uma situação que deveria ser bem digerida em nós mesmos. Que nós possamos vencer esses vícios com a ajuda do Mestre Jesus. Alguma colaboração? Jesus, ele afirmou que nós deveríamos conhecer a verdade e a verdade nos libertaria. E essa liberdade que Jesus fala, ou essa prisão, na realidade não é física, não é material. Ela é da ignorância. E a ignorância é a falta do conhecimento. Então, na medida que a gente for adquirindo conhecimento sobre as questões materiais e também sobre as questões espirituais, a gente vai compreendendo melhor as coisas. E a gente não pode esquecer que nós somos espíritos imortais, em busca da evolução, em busca do aperfeiçoamento. Então a reencarnação é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós nos aperfeiçoarmos, para nós nos melhorarmos,
para nós corrigirmos os nossos erros cometidos em vidas passadas, e juntando tudo isso para a gente aprender a amar, porque o sofrimento do ser humano, ele é em virtude das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, das nossas fraquezas. Então, o nosso corpo material, ele é fundamental para essa experiência na vida terrestre, no plano terra. É o instrumento que o Espírito tem para se aperfeiçoar, para passar por essas experiências. Então, o uso do cigarro, como de tantas outras substâncias tóxicas que dão prazer momentaneamente, são substâncias que prejudicam o nosso corpo material e também prejudicam o nosso corpo espiritual, que o apóstolo Paulo falava de corpo natural, que o Espiritismo hoje vai falar sobre perispírito, e isso lesionando o corpo material, lesiona o corpo espiritual, que é o perispírito. E o fumante de hoje, em outras reencarnações, terá problemas respiratórios, problemas de asma, problemas alérgicos e muitos outros. Então, Jesus ele falava que a fé remove montanhas. Quem tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer à montanha para sair dali e ir para acolá, e ela se moveria. Porém, é preciso a gente entender que a montanha que Jesus fala não é um monte de pedra, são as dificuldades a serem vencidas dentro de nós mesmos. E esse grão de mostarda, para quem não sabe, ele é menor do que a cabeça de um alfinete. Ou seja, Jesus está dizendo que a fé muito pequena mesmo, ela é suficiente para nós superarmos as nossas dificuldades. Mas a fé que a doutrina espírita vem falar é uma fé raciocinada. É uma fé que a gente vai poder entender e compreender por que a gente deve fazer ou não fazer aquilo. Por isso a gente está falando aqui da reencarnação, do corpo material, por isso a gente está mostrando aqui questões de medicamentos materiais, por isso a gente está falando, o Herbert citou a questão do Livro dos Espíritos, que não existem arrastamentos irresistíveis e que muitas vezes esforços pequenos e mínimos seriam suficientes para nós superarmos, se assim nós quiséssemos. Então, o remédio é um caminho, a oração é um caminho, o evangelho é um caminho, o entendimento que você é espírito em evolução e precisa do seu corpo para passar por essas experiências também é um caminho.